Francisco, cheio do Espírito de Deus, fez uma reforma na igreja de São Damião. Pedia pedras de esmola e chamava os pobres da vizinhança para o ajudar. Numa daquelas horas em que tinha certeza de que Deus estava falando com ele, Francisco soube que aquela capelinha e a casa ao lado, no futuro seria um convento de umas freiras da Ordem de Santa Clara. Ele cantava em francês quando estava entusiasmado e trabalhava bastante. Depois que pegou o jeito, fez reforma na igreja de São Pedro e também numa capelinha abandonada fora da cidade. Gostou dela porque era a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Gostou também do nome que davam a esta capela, Porciúncula, que significa pedacinho de terra. Começou outra reforma. Nesse tempo, Francisco já tinha começado a viver e a se vestir como um eremita, sandálias nos pés e levando um bordão de madeira na mão. E ele se sentia cheio de fé em Jesus. Fazia tudo em nome do Senhor e com ele orava ao Pai. Um dia, durante a missa, as palavras do Evangelho chamaram muito a sua atenção. No final, Francisco foi falar com o padre na sacristia. Pediu que lesse de novo aquele trecho. Quando vocês forem pelo caminho, não levem bolsa, nem calçado, nem duas túnicas. Foi aí que a certeza bateu forte dentro dele. Começou a pular de alegria e a gritar. Sabia perfeitamente o que Deus queria dele. Que fosse anunciar o Evangelho como os apóstolos, que nunca possuísse nada, que andasse sem parar como quem não tem casa em lugar nenhum. São Francisco de Assis não era um eremita. Os eremitas eram pessoas que viviam sozinhas, rezando nos matos e montanhas. Ele era um apóstolo. Começou a andar descalço, ignorou o bordão, o cinturão e vestia a roupa mais miserável que ele mesmo conseguiu fazer. Ele saiu pelo mundo para avisar que Jesus já tinha chegado. Quase um ano depois, Bernardo, um antigo companheiro muito rico, foi falar com ele. Quero ser como você. Quero andar como um pobre e quero anunciar o reino de Deus. No mesmo dia, apareceu outro rapaz, Pedro, que também queria andar como ele. Francisco pensou muito e acabou mandando os dois consultarem o próprio Jesus, abrindo o Santo Evangelho. Além de repetir a mesma passagem bíblica daquela vez em que Francisco estava na missa, encontraram outras duas. Quem quiser vir comigo, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. E esta: quem não deixa pai, mãe e irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, eles tiveram uma grande certeza. Tinham que ser como os apóstolos, seguir e anunciar Jesus com toda simplicidade. Em menos de um ano já eram 12 irmãos, 12 franciscanos. Francisco achou que tinham que escrever o que é que queriam da vida religiosa e foram pedir ao Papa que os abençoasse. Fizeram uma alegre viagem a pé para Roma. São Francisco tinha certeza de que na terra Jesus fala por seus ministros e, acima de todos, pelo Papa. Tudo isso aconteceu em 1209, quando Francisco estava com 27 anos. O Papa era o poderoso Inocêncio III. Ele recebeu uma grande luz do Espírito Santo para ver naqueles pobrezinhos uns homens de Deus. Inocêncio III aprovou a ordem franciscana e enviou São Francisco e seus companheiros como pregadores do Evangelho. Eles voltaram felizes do Vaticano e cada vez mais o número de seguidores de Francisco de Assis crescia e crescia. Anunciavam Jesus com entusiasmo em toda parte. Francisco chegou até a falar como pregador na própria catedral. Homens e mulheres procuravam a Deus quando eram tocados por suas palavras e mais ainda por seu exemplo simples de homem pobre. Muitos queriam ser como ele e seus companheiros.
2 anos depois, Francisco resolveu procurar uma jovem chamada Clara. Era de família rica e morava numa casa vizinha da catedral, mas todos sabiam que ela era santa. Francisco teve uma revelação de que era com ela que o Senhor queria começar o grupo de mulheres que ia viver em São Damião, a primeira igreja que Francisco e os pobres haviam reformado. Bem depressa, Clara vendeu tudo o que tinha e entrou para a família franciscana. Clara foi dos maiores acontecimentos na história da igreja e na vida de Francisco. Transpirava uma grande energia. Como pessoa, era muito transparente e seu rosto refletia o rosto de Jesus como um espelho. 12 anos mais nova, Clara tinha 18 anos e Francisco 30. Além de ser uma discípula no caminho de seguir a Jesus Cristo, Clara de Assis foi mestra e companheira.